Quero ler a palavra de Deus com vocês e diga comigo, por favor, todo mundo junto. É de Deus. É de Deus. Não, mais forte, por favor. É de Deus. É de Deus. Isso. Agora, alguns momentos agora, nossa querida irmã Larissa aqui, ela fez uma declaração de um texto da palavra de Deus que eu trago no meu coração e eu gostaria de meditar sobre ele. E isso só me alegra, porque confirma no meu coração que o Senhor está querendo falar algo muito poderoso ao teu coração e ao meu coração, que desvia um pouco, meus irmãos, desse tema que a gente está vivendo sobre servir. Hoje eu não quero falar estritamente, especificamente sobre servir, mas eu quero trazer aqui uma palavra sobre vigilância, tá bem? Sobre guardar o coração e a mente. Na verdade, não só hoje. Eu quero começar hoje. Eu não estava esperando isso, o Senhor mudou isso no meu coração essa semana. Mas começar hoje uma série de pregações que vai durar 3 domingos, tá bem? E o tema dessa série de pregações é os fermentos. Os fermentos, tá bem? Eu quero falar sobre os fermentos que a gente lida nesta vida, nesta terra, neste mundo. O Senhor Jesus, Ele tinha todo o interesse em que a gente tivesse os olhos e o coração bem abertos, bem antenados, para a gente tomar cuidado com os fermentos que são oferecidos para nós nesta vida. E essa palavra é uma palavra de quebrantamento, ela é uma palavra de abertura de olhos, ela é uma palavra de tratamento dentro dos nossos corações, tá bem? Em nome de Jesus. E por isso eu gostaria de ler e meditar com você. Nós vamos meditar, na verdade, na mesma palavra de Jesus nas 3 semanas, só que em textos diferentes, que é quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, ou dos saduceus, ou o fermento do rei Herodes, né? Só que essa palavra de Jesus, ela é mencionada em 3 textos bíblicos diferentes. Mateus, Marcos e Lucas. E em cada um destes evangelistas, eles colocaram essa palavra de Jesus, eles registraram essa palavra de Jesus com uma perspectiva diferente. E cada uma delas fala algo especial a nós, ainda que venha do mesmo ensinamento do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos nos basear na palavra de Jesus, em Mateus, capítulo 16, dos versos 5 ao 12, tá bem? E a palavra de Deus, então, diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, queridos? Amém. Que seja o Espírito Santo de Deus, o nosso grande mestre, ministrador de fato nos nossos corações, sempre o Espírito de Deus e jamais o homem, em nome de Jesus. É muito importante, gente, a gente se localizar, a gente ligar o radar para a gente localizar de onde vem essa conversa entre Jesus com os seus discípulos e por que Jesus trouxe esse papo com os seus discípulos. Uma coisa muito importante é a seguinte: momentos antes de Jesus puxar esse assunto para conversar com os discípulos, 2 experiências extraordinárias, uma perto da outra, tinham acontecido com o próprio Cristo e os seus discípulos, que foram as 2 multiplicações de pães e peixes. O próprio Jesus cita isso no texto.
Aquilo, queridos, foi uma experiência de duplo efeito. Em primeiro lugar, foi o efeito que foi produzido no coração das multidões que seguiam a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele procurou comida e não teria comida junto com os seus discípulos suficiente para alimentar multidões. Quando fala de multidões, fala de milhares de pessoas. Mas isso nunca é limitação para o poder de Deus. Jesus, do pouco que ele encontrou, numa ocasião, 5 pães e 2 peixes, na outra ocasião, alguns pães, ele pegou aquilo e pelo poder de Deus, ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes também e alimentou multidões. Então, o coração das multidões foi aquecido, foi acarinhado, foi amado pelo Senhor através desse gesto de serviço do Senhor Jesus ao dar comida para todos, de uma maneira que seria impossível imaginar que daria certo. Mas não somente isso. Jesus, ao mesmo tempo, gente, ele estava ensinando os seus discípulos. Ele estava ensinando os seus discípulos a não limitarem o poder de Deus. Do pouco que nós temos, nós já recebemos essa palavra aqui nessa noite, do pouco que nós temos, que nós talvez tenhamos, Deus é capaz de fazer grandes obras. Deus é capaz de fazer grandes coisas. Não limite o poder de Deus jamais. Por favor, dá uma cutucada na pessoa que está aí do seu lado e fala isso para ela, meu irmão. Não limite o poder de Deus. Deus pode te surpreender. Tanto que Jesus vira para os discípulos e fala, deem vocês a eles algo de comer. E eles ficam como Jesus. E é como se, em outras palavras, Jesus estivesse falando, não limitem o poder de Deus. Vocês podem dar algo de comer a eles. Mas também, queridos, junto com isso, havia no meio dessa multidão, gente de bom coração, de boas intenções, buscando a Jesus, mas também tinha gente com outras intenções procurando a Jesus. E no meio deles, dessas multidões, haviam religiosos, que no momento seguinte, muito perto dessa conversa, abordaram a Jesus e falaram, Jesus, nós temos um certo conhecimento, um certo entendimento das coisas espirituais, nós somos bem estudados, e gostaríamos de pedir ao Senhor, que sinal, nós estamos assim, podemos te dizer que a gente já está 80% já crendo em ti. Mas falta 20% ainda. Isso é minha, você não vai achar isso na Bíblia, tá, gente? Tem misericórdia, sou eu que estou falando aqui com as minhas palavras. Falta ainda uns 20% para a gente crer em você. Que milagre, que sinal maravilhoso você pode fazer aqui, diante dos nossos olhos, para que a gente complete esses 20% e a gente creia em ti, de verdade. E Jesus sabia que eles já estavam no meio da multidão. Eles tinham comido os pães multiplicados e os peixes também multiplicados. Aí Jesus vira para eles e fala, a vocês não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal que eu darei daqui a algum tempo, quando eu for crucificado e morrer pelos pecados de todos vocês. Esse é o último sinal que eu vou dar para vocês. Fora isso, vocês querem comida multiplicada? Vocês querem estrelinha piscando? Vocês querem que nasça um camelo de uma pedra, sei lá o que vocês querem, não vou fazer milagres para vocês, porque vocês estão me testando, vocês não estão com o coração aberto, realmente para crer em mim. E aí, queridos, é que cai nessa situação. Então, esse é o contexto. É em torno dessas experiências recentes que Jesus puxa esse assunto. Eles entram no barco, em viagem, eles estão ali viajando, só que os discípulos esquecem a comida para trás, de passar no mercado e comprar um lanche para eles irem comer na viagem até o outro lado. E aí eles estavam já falando entre eles, nós esquecemos de comprar comida. É por isso, queridos, que nessa história, nessa experiência, Jesus, ele pega da preocupação, no meio desse cuidado dos discípulos, que estavam já desde a hora de subir no barco, preocupados com a comida que eles esqueceram, e Jesus chama a atenção deles e fala, prestem atenção, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso é uma palavra de exortação. O que é uma palavra de exortação? A palavra de exortação, quando uma pessoa exorta outra pessoa, o que ela está fazendo? Ela está dando um se liga, entende?
Abre teu olho, Amaral, como às vezes a gente fala, né? Abre teu olho, Amaral, fica esperto, né? Vigia. Você não está percebendo que o perigo está se aproximando aí, né? Fique atento. Palavra de exortação é uma palavra de chamada de atenção quando a pessoa ainda não caiu no erro, ainda não caiu no pecado. Depois que já derramou o leite, querido, aí já não tem mais exortação, não tem que falar vigia, agora já era. Aí a palavra é de admoestação. A palavra de admoestação já é aquela no amor de Jesus. A gente dá aquele cascudo, a gente dá aquele puxão de orelha, a gente dá aquele pega nos dois braços assim no amor de Jesus. Querido, acorda para a vida, se arrependa disso que você está fazendo. Aí já é outra história, mas aqui Jesus está abrindo os olhos deles, exortando. Abram os olhos, prestem atenção com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele aproveita esse contexto em torno de comida, de pão, que eles estavam vivendo recentemente, para chamar a atenção dos seus discípulos. Aí os discípulos, eles entram em crise de consciência. É muito importante pontuar isso daqui. Porque esse erro que os discípulos cometeram, é um erro que é muito comum. Muitas vezes a gente comete esse erro. Quando Jesus vira para os discípulos e fala: tomem cuidado, fiquem atentos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles ficaram assim pensando: mas eu não sabia que os fariseus tinham panificadora? Mas ninguém falou para mim que tinha o mercado dos saduceus que dava para passar e comprar comida? O mestre deve estar puxando a nossa orelha porque a gente foi descuidado e não comprou o lanche que precisava. E agora o mestre vai ficar bravo com a gente porque a gente não providenciou o lanche. Nós vamos passar por jejum forçado, sem querer fazer jejum, né? E, queridos, olha que coisa triste esse comportamento dos discípulos. Uma coisa que aqui eu quero chamar a sua atenção. Existe uma imaturidade que a gente com muita frequência comete, que é de nós sermos muito reativos. Muito reativos. Olha só. Jesus entregou uma palavra. Tomem cuidado, fiquem atentos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ao invés de ficar quietinho, pensar um pouquinho, talvez até orar. O que o mestre está querendo falar, Pai eterno, ou Espírito Santo? O que ele está querendo falar com a gente? E eles automaticamente já esquecemos do pão. Eles já pensam no que as mãos deles poderiam ter feito. Queridos, sabe qual que foi o problema? A deficiência dos discípulos? Deficiência de visão espiritual. Eles estavam com a visão espiritual deles embaçada. Eles estavam com a atenção deles voltada só para o natural. Foi só Jesus falar de fermento, eles já se esqueceram, eles já se lembraram da pisada de bola de não terem passado no mercado. Queridos, uma das maiores fraquezas de um seguidor de Jesus Cristo, essa dificuldade de continuar sendo espiritual e tendo fé nas situações, mesmo sabendo que a gente tem necessidades materiais e físicas e naturais. Esse é um dos calcanhares de Aquiles. Essa é uma das armadilhas que muito cristão cai. Recebe uma palavra do Senhor e já leva para o natural. Ou, às vezes, fica com a visão espiritual embaçada, porque está com a cabeça tão cheia de problema para resolver, conta para pagar, decisões para tomar, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que conversar com tal pessoa, eu tenho que assinar tal documento, eu tenho que resolver não sei o quê. Está com a cabeça e o coração tão cheio das coisas naturais, das coisas materiais, de planos, de projetos que eu quero comprar, que eu quero realizar, que eu quero ir e tudo mais, que quando o Senhor fala ao nosso coração, não consegue perceber. Leva tudo para o natural. Querido, querida, em nome de Jesus, cuide dos seus olhos. Que o seu olhar seja sempre e em primeiro lugar espiritual. Guarde, não precisa reagir com pressa.
Guarde, se você ainda não tem certeza que você está entendendo quando o Senhor fala com você, às vezes diretamente através do Espírito Santo, às vezes Ele usa alguém para ministrar o seu coração. Espera aí, eu não sei se eu estou entendendo claramente. Segura um pouquinho, não reage, não seja reativo. Diga comigo, visão espiritual. Todos nós precisamos ter. A nossa visão espiritual precisa ser a primeira, gente. A nossa visão, o nosso discernimento espiritual precisa ser a primeira forma de a gente olhar para as situações. O próprio Senhor Jesus, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer que tem as coisas que vêm em segundo plano, que são até importantes, mas elas não são as mais importantes. A gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes a gente comete erros sem querer cometer. Às vezes a gente comete erros, não é porque a gente não era capaz, porque a gente não estava preparado, simplesmente porque a gente se precipita. A gente coloca as coisas naturais, as necessidades naturais, as realidades naturais na frente das espirituais. E a gente precisa observar isso. É aí, queridos, é por isso que o Senhor Jesus, então, ele entra com uma palavra de correção ao coração dos seus discípulos. Qual que é a primeira coisa que Jesus corrige eles? Ele fala que por que vocês, mesmo andando comigo há tanto tempo, ainda não têm fé, gente? Diga comigo, falta fé. Fala para esse irmão que está aí do seu lado: meu irmão, está faltando fé. Olha só o que Jesus fala, gente. Ele já tinha provado. Ele chama. Queridos, discípulos, vamos pensar comigo. Eu fico imaginando Jesus naquele amor maravilhoso, assim. Ele fazendo... Como diz aquele filme no desenho, né? Paz interior. Vamos lá, discípulos, vamos lá. Vamos de novo. O que nós acabamos de viver? Nós estávamos aonde? No deserto. O que aconteceu lá? Multidão. E o que tinha com a multidão? Fome. É verdade, vocês lembram, né? Que coisa, vocês são tão espertos, tão inteligentes, né? E aí, queridos, ele vai puxando a memória dos seus discípulos para provar para eles, para mostrar para eles: gente, eu já provei o meu poder a vocês em 2 multiplicações. E não foi uma multiplicação assim de uma comida para 10, 20 comerem. Foi uma multiplicação de um lanche para 5 pessoas. 5.000 comerem. Não tem como explicar naturalmente o que aconteceu. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele já provou que ele tem poder para cuidar das coisas naturais. Por favor, meu irmão, me ajuda mais uma vez. Cutuca nessa pessoa que está aí do seu lado. Se ela estiver dormindo, fala: acorda, meu irmão, porque Jesus tem poder para cuidar das coisas naturais. Queridos, quem está em Cristo, quem crê no Deus que é conhecido também como Jeová Jirê, aleluia, o Jeová Jirê, o Deus provedor, não precisa se preocupar se as necessidades serão supridas. Apenas precisa estar sensível na forma como Deus vai prover, mas que Ele vai prover, isso é promessa dEle. O que tem de palavra de Jesus falando: não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Aí a gente senta para conversar e pergunta: qual que é a tua maior dificuldade? Eu sou ansioso e preocupado, eu sou ansioso e preocupado, eu sou ansioso e preocupado. Misericórdia. Eu sinto em mim aquele puxão de orelha de Jesus: tenha fé, criatura. Tenha fé. Tenha uma visão espiritual. Querido, querida, será que você pode, nesse momento da sua vida, viver confiante de que Deus pode prover aquilo que você precisa?
de que Ele pode abençoar o trabalho das tuas mãos e surpreender e prover aquilo que você precisa? Ou será que, por outro lado, você tem sido a pessoa que tem andado, vive, acorda preocupado e dorme preocupado, igual os discípulos? Quem é você, querido, nesse cenário? Que fica que nem os discípulos pensando: o que foi que eu fiz de errado? Por que eu estou vivendo essa situação? Aonde foi? Será que eu chutei a cruz? Qual foi o pecado que eu cometi, que eu estou passando por essas coisas? Eu devo estar pagando por alguma coisa que eu fiz. E fica remoendo naquela condenação. E agora, como é que eu vou resolver? E agora, como é que eu vou prover? O Senhor nunca mandou você e eu nos preocuparmos com isso. O Senhor nos mandou crer e trabalhar, crer e trabalhar, crer e trabalhar, querido. Você e eu não temos poder para garantir o dia de amanhã. Por mais que a gente seja uma pessoa trabalhadora, previdente e tal, você não sabe se você vai acordar amanhã. É verdade, é verdade. Semana passada aí teve um jovem de 22 anos, conhecido no Brasil todo, jovem vendendo saúde. Foi. 22 anos. Nenhum de nós tem poder. Essa foi uma palavra que Deus me deu no encontro com Deus semana passada, né? Querido, querida, o teu cuidado, o teu foco tem que ser no hoje e no agora. O que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer hoje, agora. Isso você tem poder. O que vai ser da sua vida, da tua casa, dos teus projetos no dia de amanhã, você e eu não temos nenhum poder. Nenhum poder. Quem aqui está entendendo isso? Segunda, a outra correção que o Senhor Jesus fez no coração e na mente dos seus discípulos foi sobre o tal do fermento da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E é importante explicar isso. A gente construiu um entendimento correto sobre isso. O que é isso da doutrina dos fariseus e dos saduceus? Queridos, quem eram os fariseus e os saduceus? Fariseus e saduceus eram dois partidos religiosos dentro da religião judaica nos tempos de Jesus. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Nos tempos de Jesus. O judaísmo era uma religião muito grande, e dentro dela havia várias alas, e duas das mais influentes alas eram a dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os fariseus dentro do judaísmo? Os fariseus, eles eram religiosos, judeus, que eram reconhecidos por serem extremamente estudiosos do Velho Testamento. A Bíblia, se você não sabe, ela tem duas grandes divisões: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Basicamente, quem divide esses dois é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vem, inclusive os primeiros livros do Novo Testamento, eles começam contando sobre a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, assim, os religiosos do judaísmo, o foco deles era o Antigo Testamento, era a velha aliança, né? E os fariseus dentro do judaísmo, se tinha alguém que conhecia da Bíblia no Antigo Testamento, eram os fariseus. Eles eram conhecidos por serem investigadores, estudiosos detalhistas, profundos no conhecimento dessa tradição da palavra de Deus do Antigo Testamento. Eles eram reconhecidos por serem muito curiosos com os segredos, os mistérios da Bíblia do Antigo Testamento e das coisas espirituais também. É como se a gente chamasse eles de investigadores espirituais do Antigo Testamento. Eram os fariseus, extremamente investigadores, estudiosos. E eles, nessa ala, olha que coisa interessante, eles defendiam que se as pessoas tivessem uma devoção rigorosa, se elas vivessem uma vida espiritual rigorosa, de obediência, de fidelidade, fazendo tudo certinho, não pisando na bola em nada, a pessoa pode receber a aceitação de Deus, as bênçãos de Deus, o favor de Deus para ela. E junto com isso,
Os fariseus também acreditavam que dessa forma, Deus poderia então, as pessoas que ele aceitavam, que eram boazinhas, que andavam dentro das leis, que Deus então poderia trazê-las para viverem a eternidade com ela, assim como com Abraão, etc. Agora, dentro da mesma religião, os saduceus já eram um bocado diferente. Porque os saduceus, queridos, ele já era uma linha mais de elite na religiosidade. Em geral, eles eram sacerdotes, liderança. Eles eram muito políticos, extremamente políticos, religioso, politiqueiro mesmo. Então, assim, saduceus eram uma turma que gostava de status, gostava de comparação, gostava de competição. Eles buscavam títulos. Os saduceus gostavam. Quanto mais títulos, melhores eles se consideravam. Eles se relacionavam, portanto, muito, fora da religião também, com políticos e com autoridades, sabe? Com grandes autoridades, até militares também. E os saduceus também eram uma ala, queridos, que eles acreditavam. Olha só a diferença. Que eles acreditavam que a vida era uma só. Era a vida que se vive aqui na terra. A chance que Deus dava para a gente era de viver bem aqui na terra. E só aqui e agora. Não tinha esse negócio de viver com Deus. Quem vive do outro lado de lá é só Deus. E para nós é o lado de cá. Essa era a crença dos saduceus. Então, os saduceus, eles não tinham esperança, sabe? Os saduceus, eles não tinham expectativa da glória eterna. Entende? Eles não tinham expectativa de viver algo além daquilo que se lida, que se vive aqui na terra. E, queridos, qual é, ao explicar isso, que tem essas duas figuras, tem semelhanças, mas também tem grandes diferenças? Qual que era o problema dessas duas figuras? Que chega ao ponto de Jesus virar para os discípulos e falar: tomem cuidado com o fermento desses dois caras aí. O fermento dos fariseus, queridos, é para mim, pode ser para mim e para você, assim como era para os discípulos de Jesus, o fermento de uma vida religiosa cheia de racionalismo. Se alimentar do fermento dos fariseus, ou o que o fermento faz na massa? O fermento não faz pão, o fermento não faz bolo, o fermento não faz nada. O fermento, ele dá volume. O fermento, ele faz ganhar volume, ele torna a massa mais leve e também mais volumosa. Você não sente, pelo menos não deveria ser a ideia, de vez em quando erra a mão, sente, né? O sabor do fermento, porque o fermento não tem um sabor agradável. Não é para sentir o sabor do fermento. O fermento não é alimento. Ninguém vive de fermento, entende? O alimento de verdade é aquilo onde o fermento é jogado. E é isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. Que às vezes, ele falava isso para os seus discípulos, e essa palavra fica para mim e para você. Às vezes a gente pode ter a nossa fé, a gente pode estar aqui, buscando a presença de Deus, com um coração sincero. Mas a gente ter um comportamento racionalista diante de Deus. O que os religiosos tinham feito com Jesus depois que ele multiplicou os pães e os peixes? Mestre, nós estamos quase crendo em ti. Só falta 20%. Se o Senhor provar o teu poder para mim, faz isso aqui acontecer, aí eu vou crer em ti. Isso é farisaísmo. Deus tem que provar que Ele é Deus para você crer nele. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem crise de baixa autoestima. Tá? Ele não precisa do meu aplauso e do teu aplauso. Ele não precisa que você e eu, a gente chegue para Ele. É verdade, o Senhor é Deus mesmo. Ele fala, eu sempre soube disso. Tá? E eu não precisava que você me lembrasse disso. Ele não precisa da nossa fé, queridos. O que Deus tem interesse em relação a mim e a você, pelo amor dele, é apenas um relacionamento. Ele nos quer perto. Ele nos quer vivendo com ele. E sabe qual que é o problema?
Racionalismo, uma fé racionalista arrebenta o relacionamento de qualquer pessoa com Deus. Qualquer pessoa com Deus. Eu já vi, infelizmente, várias pessoas do meu relacionamento, do meu círculo de relacionamento, que deixaram de crer em Deus, de seguir a Jesus Cristo, porque Deus não provou para eles aquilo que eles queriam que Deus provasse para eles. Sabe? É por isso, queridos, que quando nós temos contato com a palavra de Deus, a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia não é livro de ciência, a Bíblia não é livro de matemática, a Bíblia não é livro de geografia, a Bíblia não é livro de química nem de física, a Bíblia não é livro de direito, a Bíblia é uma mensagem de Deus para o nosso coração crer nele. Então a gente não precisa usar a Bíblia. As pessoas que às vezes ficam preocupadas assim, nossa, como é que foi aquela história assim? Com quem foi, por exemplo, que Caim casou? A Bíblia não fala quem foi a mulher dele, ele não fala que ele tinha irmãs. Da onde que veio isso? Como é que foi esse negócio de Noé viver dentro de uma arca por 40 dias e depois se estender para praticamente 1 ano dentro de uma arca com uma bicharada, com um zoológico inteiro ali dentro? Como é que foi essa história de um homem andar sobre as águas, como Jesus fez com o seu discípulo Pedro? Como é que foi? Eu não consigo entender. Tem até um tempo atrás, eu estava vendo, não foi na internet, foi num canal por assinatura, um programa que era voltado com um cientista para pegar todas as coisas extraordinárias que acontecem na Bíblia e tentar dar uma explicação científica para aquilo. E aí ele tentava explicar o porquê que cada coisa fantástica que aconteceu na Bíblia, como é que ela aconteceu cientificamente. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que a gente precisa calcular e provar pela matemática. Não, Deus está certo. Ela fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Crede tão somente. Tudo é possível, não àquele que entende, não àquele que calcula. Tudo é possível àquele que crê. Crede e verás a glória de Deus. O fermento dos fariseus, querido, é o fermento que faz pessoas se tornarem altamente críticas e questionadoras. Sabe uma pessoa que está com o coração fermentado com o fermento dos fariseus, polvilhadinho com o fermento dos fariseus? É aquela pessoa que entra na igreja, senta na cadeira, lá no cantinho, lá no fundo. Não tem problema nenhum que vocês estão sentados aí atrás não, tá bom? Só estou aqui aleatório, totalmente aleatório, tá? Então tá bom. Os que sentam nas primeiras cadeiras aqui na frente. Aqui, tá bem? Senta, cruza o braço e fica analisando tudo o que está acontecendo ali. Ah, mas aquela oração, que animação é aquela? Essa pessoa está tentando hipnotizar a gente. Já manjei, já peguei. Ah, tá vindo aqui orar. Vai pôr a mão na minha cabeça. Já sei o que vai falar. Já sei. Já sei como é que vai fazer. Vai falar em nome de Jesus, sai. Vai falar em nome de Jesus, entra. Já sei, já entendi. Quer ver? Quer ver esse pastor quando ele for pregar? Vai chegar um momento que ele vai começar a dar uns gritos. E aí a galera vai se animar. E aí todo mundo vai ficar, uau! Eu já manjei essa história. É sempre assim em todo lugar. Isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Não são pessoas que estão buscando a Deus, querendo ter uma experiência com Deus. Eles estão querendo provar que Deus não existe. Até testar todas as possibilidades de que Deus não existe. Elas só não entendem que quanto mais elas tentam fazer isso, mais elas se afastam de Deus. Mais cegas elas ficam de ver a glória de Deus nas suas vidas. Cuidado com a sua mente, meu irmão. Ela pode arrebentar com a sua fé. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que a fé é inimiga da razão, tá? Eu preciso falar isso para você, para ninguém entender essa palavra distorcidamente, tá? A gente tem que ter entendimento. Você vai abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos e vai falar
que como que as pessoas vão crer se elas não ouvirem a mensagem? Então a fé, um coração cheio de fé, ele é resultado de uma palavra que eu recebo com o coração aberto. Entende? Quanto mais eu me alimento da palavra, ela vai turbinar, ela vai nutrir a minha fé. A minha fé. Então, eu preciso entender para crer. Mas o problema é a minha atitude. O problema é o nosso comportamento. Quando a gente fica o tempo todo testando Deus, fazendo de tudo para provar, como se fosse o método empírico, né? Testando todas as possibilidades para ver se todas elas podem ser descartadas. E se tiver alguma que não é descartada, só aí eu vou crer. É por isso que o Senhor falou, não darei mais sinais a vocês, porque vocês não precisam de sinais. Vocês estão me testando, vocês não estão querendo bênção, nem presença de Deus, nem experiência com Deus. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente. Me ajuda a pregar mais uma vez, por favor. Cutuca essa pessoa que está aí do seu lado, fala para ela, querido, querida, em nome de Jesus, cuida da tua mente. Não seja um fariseu racionalista. Não fique questionando a palavra de Deus, nem as promessas de Deus. Agora, queridos, o que é nas nossas vidas o fermento dos saduceus? Como nós falamos, aquela atitude dos saduceus, né? A vida é aqui e agora. Então, quanto mais eu conquistar, quanto mais alto eu chegar, melhor eu terei minha vida e farei minha vida valer a pena dessa forma, fazendo isso, me esforçando para isso. E, queridos, o fermento dos saduceus no nosso meio, ele acontece quando a pessoa tem uma vida espiritual prioritariamente voltada para suprimento das suas necessidades materiais. Verdade ou não é, gente? Que tem um monte de gente que busca a Deus com uma listinha de preces para problemas para serem resolvidos. Ó Deus, tira a doença, resolve meu casamento, abre a porta de um emprego melhor, me ajuda a mudar para uma casa melhor, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos, eu quero entrar na faculdade dos meus sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo, é por isso que eu estou aqui na igreja, vem até fazer, por favor, tá? Não se sinta condenado por isso, mas eu estou falando porque é uma realidade, você sabe que eu não estou inventando nada aqui. Vem até fazer uma dedicação de uma oferta aqui, para agradar a Deus, e ver, olha aqui Deus, eu estou aqui, hein Deus, presta atenção aqui em mim, hein Deus, porque quando eu te pedir alguma coisa, lembra daquilo que eu fiz, eu fui na igreja domingo passado, Deus. Esse é o fermento dos saduceus, queridos. Aquela vida espiritual de buscar a Deus apenas para resolver problemas, como se Deus fosse o 0800 bênção. Aquela pessoa que vive uma vida mais preocupada com o que as pessoas pensam a respeito dela do que com o que Deus diz a respeito dela. Se a pessoa que está com o coração polvilhado com o fermento dos saduceus, se ela estiver totalmente fora da vontade de Deus, o Senhor, por exemplo, chamou ela para fazer parte de uma viagem missionária. O Senhor tocou no coração dela para ela ir abençoar alguém necessitado. O Senhor chamou ela para ir no culto de oração e tal. Ah não, Deus, hoje não vai dar, deixa para a próxima, eu ainda não estou preparado. Deus, o Senhor sabe que eu estou numa semana de muito pegada e tal. Deixa para uma outra oportunidade, tem gente que está mais descansada do que eu e tal. Ou seja, estar fora da vontade de Deus não pega muito. Agora, quando uma pessoa fala que você está mal, já se abala inteira. Já começa a chorar, já está em crise, já não vou mais na igreja, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo que eu precisava era de amor e ninguém me dá amor, gente que se fala que é de Deus e não me ama e não tem paciência comigo, já fica tudo espinhadinho, feridinho. E não se dá conta de onde vem isso. De um coração que foi se alimentando, que foi se deixando ser polvilhado por esse fermento materialista.
Ou seja, o que as pessoas falam me abala. Agora, quando Deus diz que Ele está triste porque eu estou fora da vontade dEle, isso dá para a gente conversar e negociar. Isso é ser saduceu, querido. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos vigiar o nosso coração e a nossa mente disso. Aquelas pessoas que têm mais preocupação com o reconhecimento da terra do que com o reconhecimento dos céus. Aquelas pessoas que não têm expectativa da eternidade. A eternidade é relativa. Se eu pegar Deus num dia bom, Ele me chama para cima. Mas pelo menos eu vivi uma vida tranquila aqui. Se Ele também resolver não me chamar. Misericórdia. Pessoas que vivem e não se preparam para morrer. É gente que tem pânico da morte. Medo de morrer. Foge da morte com medo dela. Querido, querida, desculpe eu usar uma expressão pesada aqui, mas não tem crente mais fracassado e miserável do que esse tipo de gente. Não existe. Querido, sabe por quê? Essa palavra de Jesus está na Bíblia para mim e para você até os dias de hoje? Porque até hoje, o mundo está cheio. Vitor, me ajuda aqui, por favor, querido. O mundo está cheio de fariseus e de saduceus vendendo o seu fermento falso nos mercados de muitas religiões por aí. Eu preciso que você abra os teus olhos para entender essa palavra. Se Deus não soubesse que isso estaria acontecendo na nossa geração, Ele não deixaria isso registrado na Bíblia. Se você prestar atenção junto comigo, se você observar, até hoje a gente olha por aí, a gente vê muito fermento, muito lugar vendendo fermento falso de fariseu e de saduceu, em mercados religiosos. Queridos, se você ler um livro da Bíblia, que é a carta de Timóteo, você vai ver lá o Senhor dizer, através do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele dizendo: queridos, preparem-se, porque haverão dias em que as pessoas vão ter o coração totalmente pervertido. Elas vão ter como que abelhas nos ouvidos, zumbindo. E isso vai levar muitas pessoas a rejeitarem a mensagem que pode salvá-las, para elas procurarem pregadores que digam a elas aquilo que elas já querem ouvir. Que massageia o ego delas. Fala, é isso que eu estou buscando. Eu já disse isso algumas vezes em conversas com amigos, enfim. Querido, basta ter um pouquinho de criatividade. Basta ter um pouquinho de criatividade. A pessoa inventa qualquer coisa baseada na Bíblia. Basta ter um pouquinho de imaginação fértil. Não, mas a Bíblia está dizendo e tal. Mas pode ser um baita de um fariseu e de um saduceu. Dando coisa podre. Coisa que mata, coisa que destrói para o coração das pessoas. Eles estão por aí, queridos. Eles estão aí pelos templos. Eles estão aí pelas religiões. Basta você abrir a internet. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que essa daqui é a igreja boa e certa e as outras igrejas por aí são igrejas erradas. Não, tem muita gente de Deus, de verdade por aí. Tem muita igreja cheia da presença de Deus, que é apaixonada por Jesus Cristo, que realmente vive o reino de Deus aqui na terra. É verdade. Mas você sabe, eu não estou te contando nenhuma novidade, que também tem muito fariseu enganador, tem muito saduceu, comerciante da fé, enganando as pessoas e as pessoas caindo facinho, porque falam macio nos ouvidos delas. A gente abre a internet, querido, querida, é claro que você vai achar aquilo que você quer ouvir. Você pode jogar qualquer assunto lá, se você entrar nas redes sociais, no YouTube, numa pesquisa, você vai achar aquilo que você quer ouvir, mas essa é a atitude que o Senhor espera de mim e de você. A gente chegar para Deus e dizer o que Ele tem que fazer na nossa vida. A gente chegar para Deus e dizer o que é a verdade a respeito da nossa vida. Isso é ser fariseu, isso é ser saduceu. Ele espera, queridos, que a gente tenha a atitude contrária.
A gente chegar diante dele, Senhor, talvez eu tenha até algumas ideias a respeito desse caminho na minha vida. Mas eu estou aqui, antes de dar um passo, antes de tomar uma decisão, eu preciso entender claramente, essa é a tua vontade, Pai? O que o Senhor tem a me dizer? O que o Senhor vê? O que o Senhor está pensando a respeito disso? Nós podemos fazer isso através da meditação na palavra de Deus, nós podemos fazer isso através da oração, conversando com o Espírito Santo, sobre todas as coisas e o ponto de partida, fazendo uma aliança com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso paradigma, Jesus Cristo é o nosso referencial. Nós podemos buscar isso caminhando com outras pessoas de Deus, que pode ser o teu melhor amigo, mas talvez nem pode ser um amigo tão próximo de você. Basta ser uma pessoa de Deus de verdade. Aquela pessoa que vai falar não o que você quer ouvir, mas o que vai ser bênção para você. Entende? E nós peneirarmos, filtrarmos o nosso coração e a nossa mente destas coisas, para que a gente não seja enchido com racionalismo, com materialismo. E a gente vê essas pessoas afastando multidões sendo afastadas da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Multidões sendo afastadas de um relacionamento puro com o Deus verdadeiro. Querido, querida, em nome de Jesus, fique atento e tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vigie o seu coração. Tenha uma fé verdadeira, baseada em Jesus Cristo, sustentado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e apaixonado pela eternidade. Pés na terra, coração nos céus. Mãos na terra, olhos nos céus. Amém, gente?